Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje veremos relações de Girard. Bom, o que as relações de Girard nos diz? Uma equação de grau 2 possui duas raízes. E aí que nós podemos dizer o seguinte, que se eu somar as duas raízes, isso me resulta em menos b sobre a. Se eu multiplicar as duas raízes, isso resulta em c sobre a, que vocês conhecem como sobreproduto das raízes. Se meu polinomial for de grau 3, eu tenho três raízes. A soma das raízes permanece inalterada. Isso resulta em menos b sobre a. O produto de duas raízes também segue inalterado. O problema, a diferença é a seguinte, né? Eu posso fazer x1 com x2 mais x1 com x3 mais x2 com x3, né? Porque é x1 com x2 ou, né, x1 com x3 ou x2 com x3. E isso resulta em c sobre a. Mas poderia ter feito o produto das três raízes, né? x1 vezes x2 vezes x3. Isso resulta em menos d sobre a. Perceba que aqui, ó, ficou na sequência, né? O A é quem multiplica o x maior potência, o B é quem multiplica o x segunda maior potência, assim você vai, né, diminuindo o grau aqui, né, o expoente do seu x, e coloca todas as incógnitas aqui. Uma que é um pouco mais extensa seria essa. Nós temos quatro raízes. A soma das quatro raízes permanece inalterada também nesse caso, né? Menos b sobre a. Perceba então, gente, que a soma das raízes sempre vai resultar na mesma coisa, né? É o inverso, é o oposto do segundo coeficiente dividido pelo primeiro coeficiente seu aqui. Produto de duas em duas. Tomar cuidado agora, né? x1 com x2, x1 com x3, x1 com x4, x2 com x3, x2 com x4, x3 com x4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parezinhos aqui de multiplicação. Isso resulta em C sobre A. Poderia ser o produto de 3 em 3. x1, x2, x3. Ou x1, x2, x4. Ou x1, x3, x4. Ou ainda x2, x3, x4. E isso é o produto de 3 em 3 menos d sobre a. Ó, produto de 3 em 3 menos d sobre a. Ah, aqui você fez uma só tem três raízes, né? Aqui, como tem 4, eu consigo formar vários grupinhos com 3. E por último, x1, x2, x3, x4 multiplicando. x1, x2, x3, x4 são as raízes disso aqui. Vai ficar e sobre a. Poderia fazer para outros graus? Poderia, né? Isso aqui não teria um problema fazer para outros graus. Não é usual aparecer um grau maior que 4, né? Na verdade, fica basicamente no 3 aqui, né? São as mais comuns. Bom, para que serve a relação de Girard? Por exemplo, essa questão aqui, ó. Essa equação aqui que eu tenho é uma equação de grau 3. Ele fala que A, B e C são raízes dessa equação aqui, né? Se eu pensar em manusear isso aqui, ó, 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, se eu fizer o MMC disso aqui, é ABC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu chego em BC mais AC mais AB. O que é o meu numerador, gente? Grau 3, ó, é o produto de duas em duas, tá vendo? É o produto de duas em duas raízes, C sobre A. Quem que é o meu C aqui dessa equação, ó? Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D. Então vai ficar o quê? Produto de duas em duas, né? C sobre A. Quem é o C sobre A? 3 sobre 1. Sobre. Produto de 3 em 3. Produto das três raízes, ó. Menos D sobre A. Produto das três raízes. Menos D sobre A significa o quê? Menos o menos 4 sobre 1. Isso vai resultar em 3 em cima, menos vai dar mais aqui embaixo, 3 quartos. Bom, poderia ter feito de outro jeito? Você poderia tentar achar todas as raízes aqui, né?
e depois fazer o cálculo. Porém, isso demandaria muito mais tempo, mas muito mais tempo mesmo, né? Mas nesse caso aqui, que nem o 0 é raiz, nem o 1 é raiz, né? Então ficaria mais confuso um pouco. Aqui, quando que eu vou pensar em usar relações de Girard? Tá vendo? Eu tenho soma de raízes aqui, soma de inversos de raízes. Ou aqui, ó, igual eu falo aqui na questão. Resolva a equação sabendo que uma raiz é igual à soma das outras duas. Então, eu posso falar que as minhas raízes são A, não vou usar A para não confundir com os coeficientes, tá? x1, x2, x3. x1 é igual a x2 mais x3. Ah, por que x1, né? Porque eu escolhi pegar o x1, poderia ser x2 igual a x1 mais x3, isso não muda nada. Isso aqui é fato. O que mais que eu sei sobre as raízes? Que x1 mais x2 mais x3 seria a soma das três raízes, que é menos b sobre a. Então, eu ficaria menos 4. Né? Vai ficar 4 aqui. Certo? E aí, né? O que eu posso fazer aqui? Perceba que x2 mais x3 apareceu aqui, não. Quem que é x2 mais x3? x1, isso aqui é x1 também, isso é 4. 2x1 é igual a 4, x1 é igual a 2. Eu achei uma das raízes. Com base na aula anterior, eu posso pegar esse polinômio de grau 3, usar essa raiz aqui para fazer ele reduzir para um de grau 2 e descobrir as demais raízes. O resto do cálculo fica por conta de vocês. A mesma coisa aqui, ó, sabendo que uma raiz é igual à diferença das outras duas. Também funciona a mesma ideia. Tenta desenvolver vocês os cálculos. Outra coisa também interessante é o seguinte, ó, sabendo que suas raízes estão em PA. Né? Quando você tem raízes em PA, posso dizer que é central, né? São grau 3. Tem três raízes, então. Tem x1, x2, x3. Como ele falou que as raízes estão em PA, eu vou reescrever assim, ó. Vou chamar de x a do meio aqui. Né? Quem vem antes? X menos R. Quem vem depois? X mais R por ser PA. Se eu somar as três raízes pela relação de Girard, estou somando as três raízes, são x1, x2, x3. Isso é menos b sobre a. Automaticamente aqui, ó, 6. Esse cancela com esse, 3x é igual a 6, x é igual a 2. O que isso quer dizer? Que o 2 é uma das minhas raízes. Automaticamente, eu posso pegar esse polinômio de grau 3, reduzir, chegar no de grau 2 e descobrir as demais raízes. Bom, na aula anterior eu já mencionei esse fato aqui, né? Quando as raízes são complexas, se um número complexo z da forma a mais bi é raiz, então o conjugado também o é. Bom, para que serve isso aqui, gente? Vamos supor que tem um polinômio de grau 4. Se eu te der uma raiz complexa, na verdade não estou te dando uma raiz complexa, estou te dando duas. Né? Por quê? Porque se eu te der 2 mais 3i é raiz. Né? Supõe lá, z igual a 2 mais 3i é raiz. Significa que se eu calcular p de 2 mais 3i, isso é zero. Mas se eu calcular p de 2 menos 3i, também vai ser zero, né? Porque daí o conjugado também é raiz. Então, nesse momento eu não te dei uma raiz, te dei duas, né, pelo fato. Mas pensando aqui, ó, tem que prestar atenção numa coisa. Polinômio com coeficientes reais. Os coeficientes do seu polinômio devem ser reais, tá bom? Bom, aqui, ó, essa equação tem grau 4. Uma das raízes é 2 mais 3i. Quem é a outra raiz? 2 menos 3i. Tirei duas raízes. O que você tem que fazer para desenvolver isso aqui, então? Fazer Brillo-Ruffini. Com quem? Com esse polinômio. E aqui, o 2 mais 3i como raiz. Mas tem que fazer o cálculo com um número complexo? Sim. Né? Dá um pouco de trabalho, mas vai dar para sair isso aqui. Né? Você vai conseguir sair dessa conta aqui. Ó, abaixo o primeiro. Multipliquei aqui, somei com o próximo. Vai dar 3i. Né? Aqui, se eu multiplicar aqui, vai ficar 2 mais 3i, menos 2. 3i vezes tudo isso aqui, ó, daria 6i. Ó, faz a continha do canto aqui, ó. 6i mais 9i ao quadrado. Isso vale menos 1. Então vai ficar menos 9 mais 6i. Se eu somar com 6, isso fica menos 3 mais 6i.
Mesmo esquema, multiplica agora. Esse daqui multiplica com esse. O resultado que der, soma com o próximo. Multiplica o resultado daqui com esse, soma com o próximo. Perceba que o resto tem que dar zero. Se não der zero, significa que você errou em algum cálculo. Vou fazer a redução. Esse polinômio em cima tem grau 4. Esse de baixo teria grau 3. O que eu faço agora? 2 menos 3i. E continuo fazendo a conta. E com isso, o que vai acontecer? Com isso, meus queridos, o resultado que eu vou ter aqui vai ser um polinômio de grau 2. Como nós vimos na aula passada, igual a zero e resolve e determina as demais raízes. Essa é uma das maneiras simples de você fazer essa conta aqui. Seria você pensar dessa maneira que eu expliquei agora. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Aqui são alguns exercícios para vocês tentarem fazer. São exercícios um pouquinho mais trabalhosos, né? Gostaria de destacar aqui o seguinte fato. Essa questão aqui é uma questão da Unicamp, né? Perceba que aqui ele colocou um A aqui, ó. Esse A não tem nada a ver com o A da relação de Girard, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá bom? Bom, agora o cálculo, os estudos ficam por conta de vocês. Gostaria de ressaltar aqui, né, que a questão não vem pedindo para você utilizar um certo método, né? Isso não vai acontecer. É importante que você entenda que você precisa saber dominar todo o conteúdo, né? Por exemplo, aqui, ó, fala de matriz, né? Matriz não é invertível. Se não é invertível, então o determinante tem que dar zero, né? Unicamp, lembrando também que o que está antes do item A vale para as duas questões. Uma outra coisa interessante também é o seguinte, né? Se eu tenho uma de grau 3 aqui, e eu te dei uma raiz complexa, uma complexa mais seu conjugado, mais a outra raiz, também vale a relação de Girard, menos b sobre a. E um cuidado importante é o seguinte, né? O que é meu A? Meu A é quem acompanha x ao cubo. Meu B é quem acompanha x ao quadrado. Meu C é quem acompanha x. E o meu D é quem fica independente aqui. Ah, mas está A aqui, né? Mas aí tem que lembrar que esse A que ela colocou na questão aqui não é o mesmo A da relação de Girard nem de nada. Bem? Bom, agora precisa sentar e estudar, meus queridos. Um ótimo estudo para vocês e até mais.